Shabbat Shalom, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse Kabbalat Shabbat. E hoje eu vou fazer um estudo aqui na mesa sobre Shabbat, sobre velas e sobre a luz do mundo. Por quê? Algumas pessoas já me questionaram porque ficaram com dúvidas, que já viram algum estudo, alguma fala minha antiga, em que eu citei o professor Avigdor Shinan, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e daí esse professor ele fala que as velas que o judaísmo usa no Shabat teriam uma origem pagã. E daí eu citei esse professor, um professor respeitado, dizendo que as velas de Shabat teriam uma origem pagã. E depois, quando eu comecei a fazer alguns vídeos, na época nem aparecia imagem, mas recentemente agora eu tenho feito alguns vídeos aqui na mesa de Shabat, e algumas pessoas falaram, mas o Tzadok ele está com velas de Shabat na mesa. Ele citou alguns anos atrás o professor Avigdor Shinan dizendo que as velas teriam origem pagã. E agora o que ele está fazendo com essas velas na mesa? Bem, vamos dar uma explicação sobre isso. Primeiramente, eu realmente citei o professor Avigdor Shinan, eu tenho todo respeito e carinho por ele, mas vejam só, estudando o tema mais a fundo, percebe-se que a sua opinião ela está incorreta, porque a ideia de usar luzes nas festas bíblicas é uma ideia muito antiga que não tem nada a ver com o paganismo. Eu falo isso porque eu comecei a estudar esse tema com mais profundidade. Vejam só, antigamente não havia nem luz elétrica, então o Eterno disse que Shabat seria uma festa. Imagine você celebrar uma festa totalmente no escuro. É horrível quando cai a luz na sua casa. Se você tem luz em casa ou uma falta de luz à noite, você fica desesperado porque você fica no escuro. A luz ela é importante para quê? Para nós enxergarmos, para nós confraternizarmos. Então, desde a antiguidade, havia o hábito de você, antes do Shabat, porque algumas pessoas que me perguntam, Tzadok, mas o Eterno proibiu acender fogo no Shabat. Tudo bem, mas a Torá Shebel Pei, a lei oral, ela fala que você poderia acender antes do Shabat e deixar aceso. Na época da Torá não eram nem velas, como disse o professor Avigdor Shinan, na verdade eram lâmpadas. Você usava azeite, você usava um óleo especial em lamparinas para acender. Então, repito, imagine se você que está me assistindo hoje, se acabasse a luz da sua casa agora à noite, você ficar com muita vontade que voltasse a luz. É horrível ficar no escuro. Então, todas as festas bíblicas havia de fato luz. Luz para quê? Para iluminar. Ainda que o Eterno tenha proibido acender fogo no Shabat, a tradição oral informa que não haveria nenhum problema você acender lamparinas antes. E isso é uma questão até lógica de você não celebrar algo no escuro. Imagina, uma festa toda no escuro seria uma festa horrível. E um dos elementos do Shabat é a simcha, é alegria, é oneg, é felicidade. Como você vai estar alegre e feliz no escuro? Não faz sentido nenhum. Essa ideia de você acender lamparinas, luzes nas festas, isso tem de forma expressa até no livro de Esther, no livro de Esther, capítulo 8, verso 16, está escrito La Yehudin Hayetá Orá Vesimcha Vesasson Vikar. E para os judeus houve luz, alegria, regozijo e honra. Orá, luz. Esse houve luz para os judeus, isso daí é o evento no livro de Esther que deu origem à festa de Purim. Houve orá, luz. Os rabinos interpretam que essa luz aí tem um duplo sentido. Houve luz para comemorar a festa, porque você não iria comemorá-la, obviamente, no escuro, que seria horrível. Então isso aí era uma luz num sentido literal mesmo, lâmpadas, lamparinas para iluminar a festa, mas também num sentido espiritual de luz, de algo sobrenatural, da presença divina, da presença do Eterno. E aí o texto diz, Vesimcha Vesasson Vikar, houve alegria, houve regozijo e houve honra.
Aliás, se você pegar fontes históricas e também o Talmud, você vai ver que o Talmud fala sobre lâmpadas de Shabat. Algumas traduções modernas colocam velas, mas nessa época, repito, não era vela. Ner significa lâmpada, que pode ser uma lamparina, pode ser uma vela, mas o próprio Talmud também atesta Shabat, Hanukkah e outras festas marcadas com luz, pois não faz sentido nenhum comemorar uma festa de Hashem no escuro. E aí alguém me pergunta, é uma mitzvah acender as lâmpadas? Vejam só, naquela época que não havia luz elétrica, se você não acendesse a lâmpada, você ficaria no escuro e daí a festa seria sem simra, sem alegria, sem oneg, sem felicidade. Então naquela época, obviamente, era obrigatório sim você acender luz. Então era algo obrigatório. Aí alguém me pergunta, mas e hoje? Hoje nós temos a energia elétrica. Bem, realmente, o importante é ter luz. Até eu já li comentários rabínicos dizendo que você pode usar energia elétrica sim, mas nós usamos velas porque isso é uma questão de tradição, uma tradição antiga. Repito, acender vela não consta dos 613 mandamentos. Maimônides, Saadia Gaon, Ramban, Moshe Ben Nachman, o Sefer HaHinur, nenhum deles diz que acender velas está nos 613 mandamentos. Então, no passado eu disse que o acendimento de velas não é um mandamento da Torá, e eu continuo repetindo, não é um mandamento da Torá. Sefer HaHinur, Maimônides, Moshe Ben Nachman, Saadia Gaon, nenhum deles fala que isso é mandamento da Torá. Repito, isso é apenas uma tradição, mas essa tradição possui uma simbologia muito bonita. E hoje eu quero falar um pouco dessa simbologia das velas de Shabat. No comentário Or HaChaim, que significa literalmente a luz da vida, está escrito que é apropriado acender a lâmpada de Shabat em comemoração à primeira luz que veio à existência no mundo. Então, você acende a vela, a lâmpada, em comemoração à primeira luz que existiu no mundo. Agora, vejam só, se você pegar o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, qual foi a primeira luz que foi criada? Muitas pessoas pensam, foi a luz do sol ou a luz da lua. Mas se você ler o relato de Gênesis, de Bereshit, o sol e a lua só foram criados no quarto dia. Só que a Torá diz o seguinte, que antes do quarto dia, no primeiro dia, já existia uma luz. Vamos ler a Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em princípio, criou Elohim os céus e a terra. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1. Verso 2. Ve haaretz hayetah tohu vavohu, ve'rosher al penei teron veruach, Elohim merachefet al penei hamayim. E a terra ela era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre as faces do abismo, e Veruach Elohim, o espírito de Elohim, merachefet al penei hamayim, e o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. E aí vem o verso 3, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or, e disse Elohim, que haja luz, Yehi Or, Vaihi Or, que haja luz, e houve luz. Então vejam só, no verso 3 do primeiro capítulo da Torá, está dizendo que Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or, e disse Elohim que haja luz, e houve luz antes da criação do sol e da lua. Pois, repito, o sol e a lua foram criados no quarto dia, e aqui aparece uma luz
no primeiro dia. E daí vem o verso 4 e diz: Vayar Elohim et haor kitov, vayavdel Elohim ben haor uven harosher. E viu Elohim que a luz era boa, e separou Elohim a luz das trevas. Então aqui o Eterno separou a luz das trevas, mas repito, isso daí não tem nada a ver com dia e noite, pois dia e noite pressupõem a existência do Sol e a existência da Lua, e isso é o primeiro dia, eles só foram criados no quarto dia. E daí vem a pergunta: se isso não é a luz física que nós conhecemos do Sol e nem da Lua, se isso não é a luz física, que luz é essa no primeiro dia? Qual é esta luz da criação? Vejam só, de acordo com a tradição judaica, antes de Elohim criar o Sol e a Lua, o Eterno estabeleceu uma luz para iluminar o mundo e iluminar o universo. Esta luz que ilumina todo o universo é a luz do primeiro dia. Ela é chamada de luz primordial e ela é totalmente distinta da luz do Sol ou da Lua. Esta foi a primeira luz que impregnou toda a existência. Diz a literatura rabínica que é uma luz que não tem princípio e também não tem fim. É uma luz que preenche todo o cosmos, todo o universo. E há uma referência, dizem os rabinos, sobre essa luz no livro de Iov, no livro de Jó. Iov, Jó, capítulo 37, verso 2, diz assim: Dai atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Elohim e ao sonido que sai de sua boca. 37, verso 3. E ele o envia por debaixo de todo o sol, e a sua luz até os confins da terra. Essa sua luz aí não é a luz do sol, é a luz divina, é a luz de Hashem, é uma luz espiritual que emana até os confins da terra. Então, essa luz é uma luz que ilumina todo o universo. Dizem os rabinos que o mundo foi criado através desta luz sagrada. E algumas fontes judaicas atestam que Elohim, o Eterno, ele se envolveu em um talit de luz. Isso é muito interessante, nós usamos o talit. Algumas fontes afirmam que o Eterno colocou um talit de luz e saiu uma luz do talit do Eterno para criar o mundo e todo o universo. Isso parece estranho, mas essa tradição do talit de luz, ela tem uma reminiscência no Sefer Tehillim, no livro de Salmos, Salmo 104, verso 2, está escrito: O Teor Kassal mandote chamaim kairiá, que o Eterno cobres de luz como de um manto, e estende os céus como uma cortina. Então está falando que o Eterno ele está coberto de luz como de um manto, ou seja, um manto, um talit de luz, e daí que vem essa tradição judaica. Então vejam só, existe uma luz que é pré-existente a toda a criação, e essa luz o Eterno a usou para criar todo o universo. Muitos rabinos explicam que essa luz da criação, ela saiu da face de Elohim. A face de Elohim emanou essa luz. E para alguns estudiosos judeus, esta luz, ela permanece no mundo. Porém, há um outro entendimento dizendo que quando Adão e Eva, eles comeram o fruto proibido, alguns rabinos dizem
que a primeira coisa que aconteceu é eles perderam essa luz divina. Essa luz divina foi ocultada de Adão e Havá, por isso que ela é chamada de Or Haganuz. Or Haganuz significa a luz oculta. A tradição também fala que Adão e Havá eles tinham vestes de luz antes do pecado. Com o pecado eles perderam essas vestes luminosas, os seus corpos nus ficaram expostos e daí eles sentiram vergonha. Então eles perderam essa luz, por isso que ela é chamada de Or Haganuz, a luz oculta, porque o Eterno ocultou esta luz. Mas os sábios dizem que essa luz, ela continua existindo, mas ela foi ocultada pelo Eterno. Dizem os rabinos que o universo inteiro é sustentado por esta luz. O Eterno nutre todo o mundo com esta luz. E mais, Hashem reservou esta luz para os tzadikim, para os justos. Quando? Quando houver a era messiânica. Quando houver a era messiânica, essa luz será revelada pelo Mashiach. No fim dos dias, quando aparecer o Mashiach, dizem os rabinos, essa luz que está oculta, Or Haganuz, ela será revelada pelo Mashiach. É uma luz sagrada que será restaurada. Então, esta luz é uma luz responsável por toda a criação. Muitos sábios dizem que essa luz é a primeira manifestação da essência de Deus. E o Salmo 104, verso 2, que eu citei, que o Eterno ele se cobre de luz como de um manto, esse salmo seria uma reminiscência desta antiga tradição. Agora, vejam só, o Zohar, ele vai interpretar o Gênesis, esses primeiros versos da criação, da seguinte forma. Eu já traduzi aqui depois para ficar mais fácil, mas depois eu vou ir lendo direto e fazendo algumas traduções. Então diz assim: então Elohim disse, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or. E Elohim disse, que haja luz, e houve luz. E Elohim viu que a luz era boa. Então vejam só, o verso está falando que Elohim viu que a luz era o quê? Boa. Mas o Zohar vai fazer a seguinte pergunta: por que é necessário repetir a palavra luz, a palavra or, neste verso, o verso 3? Repito, a palavra or, luz, ela aparece duas vezes. Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or. A palavra or, luz, aparece duas vezes e o Zohar pergunta por que a Torá repete a palavra luz duas vezes. E daí o Zohar ele explica assim: a resposta é que a primeira luz se refere à luz primordial que está à direita e é destinada ao fim dos dias, enquanto a segunda luz é a luz da esquerda. Então o Zohar diz que a palavra luz no verso 3, Bereshit e Gênesis, capítulo 1, verso 3, aparece a palavra or, luz, duas vezes, porque a primeira luz é uma luz da direita, que está reservada para o fim dos dias. A segunda luz é uma luz que se refere à esquerda. E daí vem o verso 4. Elohim viu que a luz era boa. Vaiar Elohim et haor kitov. E daí, ou seja, o verso 4 aparece a luz pela terceira vez. Vaiar Elohim et haor kitov. E Elohim viu que a luz era boa. Aparece a palavra luz pela terceira vez. Por quê? Diz o Zohar: esta luz
se refere ao pilar que, estando no meio do caminho entre eles, eu falei para vocês que havia uma luz na direita e uma luz na esquerda. O Zohar diz que existe uma luz do meio, que é o pilar do meio, que, estando no meio entre eles, une ambos os lados, une a direita e a esquerda. E portanto, quando a unidade dos três, direita, esquerda e meio, estava completa, isto era bom, uma vez que não poderia haver nenhuma conclusão até que o terceiro tenha aparecido para remover a contenda entre a direita e a esquerda. Como está escrito, e Elohim fez a separação entre a luz e as trevas. Este é o pilar do meio, Kitov, que era bom, Gênesis 1:4. Este pilar do meio jogou luz acima, abaixo, em todos os lados, em virtude do Eterno, o seu nome abrange todos os lados. O Zohar está falando que essa luz é o pilar do meio. E quem já estudou comigo, já viu meus estudos antigos, o Zohar diz que o Eterno ele se manifesta por meio de 3 colunas. A coluna da direita, a coluna da esquerda e a coluna do meio. E aqui o Zohar está dizendo que essa luz é o pilar do meio. E esse pilar do meio, diz o Zohar, que se chama Ben Iá, o filho de Iá, o filho do Eterno. O pilar do meio é Ben Iá, é o filho do Eterno. Ué, Tzadok, então o Zohar está falando de trindade? Não! O Zohar está falando de 3 colunas, 3 pilares, que são 3 manifestações do Eterno. Direita, Abba, pai, esquerda, Ima, mãe, e no meio está Ben Iá, o filho de Iá. Por isso que o Eterno tem 10 sefirot, e uma das sefirot do Eterno é Biná. Biná é entendimento. Se você pegar a palavra hebraica Biná, Bet, Yud, Nun e Rei, Biná, entendimento. Se você inverter a ordem das letras, Biná, entendimento, gera a palavra Ben Iá, o filho de Iá, o filho de Hashem. Então, Biná, diz o Zohar, isso não sou eu que estou dizendo, é o Zohar. Biná, entendimento, uma das sefirot do Eterno, é o próprio Ben Iá, é o próprio filho de Hashem, é o filho de Deus. E repito, o filho de Deus não é um outro ser, não é uma pessoa da Trindade, ele é uma sefirá, ele é Biná, ele é uma manifestação do próprio Eterno. De acordo com os cabalistas, o mundo físico existe por meio de Tzimtzum, por uma contração da luz divina. E se eu acabei de falar que essa luz primordial é o pilar do meio, e o pilar do meio é o filho de Hashem, é Ben Iá, então Yeshua é esta luz divina. Yeshua é esta luz primordial que criou todo o mundo. Esta luz primordial que é Yeshua é uma manifestação do Ein Sof, do ser infinito. Yeshua é uma emanação de Ein Sof. Yeshua manifesta a presença de Hashem que irradia em todos os seres humanos. Vou ler agora diretamente do Zohar, traduzindo algumas coisas. Vejam só, o Zohar fala que esta luz possui um segredo. E eu já estou decodificando para você esse segredo, que essa luz é o Mashiach. Está dizendo que essa luz se refere a Biná, conforme eu falei, entendimento, e Biná, se eu pegar essa palavra hebraica e eu inverter a ordem das letras, gera-se Ben Iá, o Filho de Deus. Então essa luz, há um segredo nessa luz, essa luz é Biná, e depois está dizendo que essa luz, ela sai da cabeça de Arir Ampin, que é um dos nomes do Eterno,
que é a face grande do Eterno, e essa luz se ocultou. E depois vem falando aqui que esta luz se refere à própria Torá e se refere também a Zeir Anpin, que é chamado de Torá e que emana luz. Isso daqui é um comentário do Baal HaSulam, que essa luz se relaciona com Torá e é Zeir Anpin. Para você que nunca ouviu falar desses conceitos, o Zohar diz que o Eterno ele tem uma face grande chamada Arir Anpin, e o próprio Eterno ele se manifesta também com uma face pequena chamada Zeir Anpin. Não são dois eternos, Chas v'Shalom, não são dois deuses, Chas v'Shalom, não. É um eterno só, mas que ele ora se apresenta como Arir Anpin, mas ele se apresenta nos mundos inferiores, tal como no nosso mundo, como Zeir Anpin, como uma face pequena. E aqui o Baal HaSulam, comentando o Zohar, ele vai falar que Zeir Anpin é a Torá que brilha. E eu já mostrei em vários outros estudos que Zeir Anpin é a Mashiach, porque Zeir Anpin ele está ligado a Biná, que é o entendimento. Biná é Ben e A, se eu permutar as letras, e Zeir Anpin, ele é essa coluna do meio, e o Zohar diz que a coluna do meio é o filho de Iá, é Ben e A. Então, vejam só que maravilha, essa luz é a luz da Torá, que está ligada a Zeir Anpin, a face pequena do Eterno, está ligada, como eu estou falando para vocês, a Mashiach. Aqui o Zohar está dizendo que esse pilar central é Zeir Anpin. Então isso não é uma invenção minha, não. É Zeir Anpin. E o Zohar ainda fala que o Baal HaSulam está dizendo que é Zeir Anpin, e o Baal HaSulam está dizendo que ele é chamado de o grande El, o grande Deus. Então vejam só, Yeshua é essa luz primordial que criou todo o universo. Aí você entende Yohanan, João, quando João fala que Yeshua é a luz. Você lê o primeiro capítulo e lê o evangelho todo, ele vai falando que Yeshua é essa luz, e ele fala que tudo foi criado por meio de Yeshua. Tudo, o mundo, todo o universo foi criado por Yeshua, que é a mesma coisa que a literatura judaica está falando, que essa luz primordial, ela criou todas as coisas que existem. Então essa luz é a Mashiach que criou todas as coisas. Agora mostrando para vocês o comentarista, o Baal HaTurim. Vejam só o que o Baal HaTurim vai falar, comentando aqui esse verso. Veruach Elohim Merachefet. Deixa eu pegar aqui o texto em hebraico, que é o verso 2 da Torá. Bem, Veruach Elohim Merachefet. Vejam só o que ele vai falar. Veruach Elohim Merachefet, ou seja, e o Espírito de Deus pairava. Esse texto, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia. Então, em hebraico, Veruach Elohim Merachefet, o Espírito de Deus pairava. Na gemátria, essa cláusula Veruach Elohim Merachefet, o Espírito de Elohim pairava, na gemátria, essa frase possui o valor numérico de 1034. 1034. E o que significa o número 1034? Não sou eu que estou falando isto, é Baal HaTurim. E ele diz assim, significa Zohiru Ro Shel Melech HaMashiach. Isto se refere ao espírito do rei Messias. Ele está dizendo que o Espírito de Deus que pairava é o próprio Espírito de Mashiach.
Então, muita gente não entende quando eu digo que Mashiach é Hashem, por quê? E o Midrash Rabbah fala isso também, não é só Baal HaTurim. Por quê? O Espírito de Deus pairava, o Midrash Rabbah, pena que eu não coloquei aqui na mesa, mas eu poderia mostrar, eu já mostrei em outro vídeo, o Midrash Rabbah, ele vai falar que o Espírito do Eterno que pairava é o Espírito de Mashiach, ou seja, Espírito do Eterno é o próprio Espírito do Mashiach. O Espírito do Mashiach não é um espírito humano, não é um espírito inferior, não é um outro ser. O Espírito de Mashiach é o próprio Espírito do Eterno. Eu já citei um outro estudo do Midrash Rabbah e hoje eu estou aqui com o Baal HaTurim e ele provando à luz da Gemátria que Veruach Elohim Erachefet, na Gemátria é 1034, que é o mesmo número de Zohiro Roshel Melech HaMashiach. Este é o Espírito do Rei Messias. Então vejam só, lembram que Yohanan, João, no capítulo 1 do Evangelho, ele fala que tudo foi criado pelo Mashiach, por Yeshua. Bereshit Hayah Hadavar, Vehadavar Hayah Elohim, Velohim Hayah Hadavar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. E Yohanan vai dizer que todo o mundo foi criado pela palavra, que é Yeshua HaMashiach. Aqui o Baal HaTurim, ele está querendo dizer a mesma coisa, que o Espírito de Deus que atuou em toda a criação, o Espírito de Deus é o próprio Espírito do Mashiach. E ele prova isto à luz da Gemátria, o número 1034. Repito, isso não é invenção minha, Baal HaTurim. Prosseguindo, Baal HaTurim, ele vai falar outra coisa ainda muito interessante. No verso 4 do primeiro capítulo do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, está escrito assim: Et Haor, a luz, essa luz que nós estamos tratando, Et Haor, a luz. Sabe qual é a gemátria de Et Haor, a luz? 613! 613, que é justamente o número dos mandamentos da Torá. Então, essa luz, nós vimos que essa luz é a Mashiach, mas essa luz é a própria Torá, porque Et Haor, na Gemátria, é 613, luz. Luz 613 é uma alusão aos 613 mandamentos da Torá. Tanto é que se você pegar a palavra Batorá, na Torá, qual é o valor na Gemátria de Batorá, na Torá? 613. Então, Batorá, na Torá, 613. Por quê? Porque a Torá tem 613 mandamentos. E Haor, a luz, também 613. E aí, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, meus amigos. Porque se Yohanan disse que no princípio era a palavra estava com Elohim e a palavra era Elohim, e no pensamento judaico palavra significa Torá, e os rabinos falam que o mundo inteiro foi criado com Torá, então eu posso interpretar Yohanan assim: no princípio era a Torá estava com Elohim, e Elohim é a própria o quê? Torá. O próprio Rebbe de Lubavitch, ele fala que Elohim e a Torá são um só. Elohim é a Torá e a Torá é Elohim. Então, o mundo todo foi criado pela Torá, diz Yohanan. Yohanan diz que essa Torá é Yeshua, e essa Torá é a própria luz, conforme nós vimos aqui no Zohar, que essa Torá é essa luz, a luz do primeiro dia, não a luz do quarto, que a luz do quarto dia é o sol e a lua. Agora, querem ver mais outra coisa aqui do Baal HaTurim? Eu amo o Baal HaTurim. Baal HaTurim, ó, mora aqui no meu coração. Olha só o que ele vai falar. Et Haor Kitov, a luz era boa.
a luz era boa. Lembram que o Zohar falou que a luz era boa? Isso é uma referência ao pilar do meio, que é Zeir Anpin, que é Biná, entendimento, e Biná é Ben Yah, é o filho de Yah, o filho de Deus. Essa cláusula aqui, Et Haor Kitov, porque a luz era boa. Baal HaTurim diz o seguinte: se você pegar as letras finais desta cláusula, Et Haor Kitov, se você pegar a letra final de cada palavra, Et Haor Kitov, e você reorganizar estas letras finais, sabe onde nós chegamos? Nós chegamos à palavra Brit, aliança. Então aqui isso é uma referência a Torá, a luz e a aliança. E nós estamos falando de Yeshua, e Yeshua, ele que veio trazer uma aliança, Brit Hadashah, uma aliança renovada, que não é uma aliança diferente da Torá, é uma aliança prevista na Torá e uma elevação da própria Torá. Brit Hadashah tecnicamente é uma aliança renovada, pois ela é extraída da própria Torá, ela não é apartada e não anula a Torá, como alguns dizem. Então vejam só, nós estamos chegando ao final deste estudo. Tudo que eu falei aponta que essa luz, lembram que eu citei Or HaHaim, dizendo que a lâmpada, a vela de Shabat, é para honrar a luz primordial. Or HaHaim diz que acender a vela de Shabat é para honrar a luz primordial. E nós vimos aqui nesse estudo que essa luz primordial, quem é? É Yeshua HaMashiach. Então, acender as velas de Shabat é para comemorar, é para honrar Yeshua HaMashiach. Quer uma prova disso? Essa luz primordial também é chamada de Or HaOlam, a luz do mundo, na literatura do nosso povo. Yeshua disse, Anohi Or HaOlam, eu sou a luz do mundo. Luz do mundo é Or HaOlam. A gematria de Or HaOlam dá 358, que é o mesmo número de Mashiach. Então, quando Yeshua disse, eu sou Or HaOlam, eu sou a luz do mundo, ele quis dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou 358, e Mashiach é 358. Então, vejam só, gente, acender as velas de Shabat possui uma simbologia messiânica fortíssima, porque faço minhas as palavras de Or HaHaim. Isso é para honrar a primeira luz. E nós sabemos que essa luz é Or HaOlam, é a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? É Mashiach, é Yeshua. Isso daqui, diz o Zohar, que as coisas no mundo físico, elas representam coisas espirituais. Isso daqui é um ato físico, mas representa algo espiritual. Representa a luz do mundo, representa Yeshua. E quando nós estamos acendendo, nós estamos honrando o nosso Mashiach, porque ele é a nossa luz. Que a luz de Mashiach possa brilhar na tua vida, derramando muitas bênçãos. Que você tenha um Shabat muito abençoado e que você se alegre com a luz do Mashiach que está iluminando as nossas vidas. Shalom, shalom para todos vocês.